E aí, pessoal? No Cafezinho com La Rocca de hoje, nós vamos falar sobre um tema muito polêmico, tanto entre médicos anestesiologistas quanto para a população em geral. E o nosso foco aqui é debater este tema de tal sorte que possamos abrir um leque de compreensão, tanto para profissionais, com uma linguagem técnica, quanto para você, público, que me assiste no dia a dia, que me acompanha no canal Fentanews aqui no YouTube e que gosta de conteúdos médicos. E mais que isso, que pode ser impactado direta ou indiretamente por este evento que nós vamos discutir hoje. Trata-se da cefaleia pós-RAC. Isso mesmo. Você é escalado por uma cirurgia, tudo corre bem, tem alta hospitalar, nem dor pós-operatória sente, mas passado aí 36 horas, um dia e meio aproximadamente, começa aquela terrível dor de cabeça que piora na posição em pé e alivia deitado. E vem aquele temor, meu Deus, o que será que está acontecendo comigo? Seria algo ligado à cirurgia? Será minha pressão que subiu? Eu descompensei? Alguma coisa ligada à anestesia? É ela mesma, a cefaleia pós-RAC. Um evento extremamente comum, uma variabilidade clínica muito grande, tanto em relação à intensidade da dor quanto à constelação de sinais e sintomas, e que você, seguidor do canal Fentanews, precisa conhecer, bem como os colegas médicos, anestesiologistas, residentes, têm que saber manejar, não só para estar evitando, como também tratando. Vamos bater um papo então sobre ela? Vamos lá. Pessoal, a cefaleia pós-RAC, ela caracteriza-se por uma dor de cabeça proporcionada por uma diminuição da pressão licórica. O que é isso? O buraquinho que o médico anestesiologista faz com a agulha ao realizar a raquianestesia nas costas faz com que um líquido que circunda todo o sistema nervoso central, protegendo do atrito contra o arcabouço ósseo, que é o líquido céfalo-raquidiano, comece a vazar através do buraquinho que é feito nessa membrana. O nome dessa membrana, dura mater. Esse vazamento, na maior parte das vezes, não leva a nenhum tipo de sintomatologia, até porque nós temos uma renovação constante do líquido céfalo-raquidiano. O problema aparece quando ocorre, de fato, uma hipotensão licórica, ou seja, uma perda importante da quantidade desse líquido, que somada à aceleração da gravidade, quando o paciente se levanta, leva a uma tração do sistema nervoso central, tracionando meninges, grandes vasos, e isso sim produz dor. Esse é o único mecanismo, pessoal, da cefaleia pós-RAC? Não, não é, tá? Nós temos outros mecanismos também envolvidos na cefaleia pós-RAC, e que são muito importantes e que têm que ser debatidos com vocês. O outro mecanismo, o segundo mecanismo da cefaleia pós-RAC, não é diretamente ligado à atração perpetrada pela aceleração da gravidade, e sim pela vasodilatação reflexa. Aquela mesma dilatação cerebral que acontece na enxaqueca? É ela mesma, essa mesma vasodilatação cerebral. O que acontece? O nosso sistema nervoso central é extremamente inteligente, extremamente fisiologicamente bem calculado, de tal forma que a pressão dentro da cabeça ela tem que se manter constante para o nosso organismo. Após uma raquianestesia em que houve uma perda considerável de líquor, o componente licórico, que é um dos 3 componentes que existe dentro da nossa cabeça, os outros 2 são o componente sanguíneo e o próprio cérebro, o componente licórico então diminui de tamanho, já que você está perdendo, ele está vazando. O que o organismo faz? Como ele não tem como aumentar o tamanho do cérebro, ele aumenta o tamanho do volume sanguíneo. Através de quê? Vasodilatação. Ele aumenta a perfusão, a irrigação cerebral através da dilatação dos vasos. Isso é bom do ponto de vista fisiológico, mas ruim, porque provoca dor. A vasodilatação cerebral provoca dor. Então, conhecendo esses 2 mecanismos principais envolvidos nessa dor, né, na cefaleia pós-RAC, nós podemos então concluir que um paciente pode ser tratado dessa cefaleia, uma vez
que ela aparece, uma vez instituída, de duas formas: recuperando a quantidade de líquor que ele tinha antes e combatendo a vasodilatação cerebral. E é exatamente isso que os medicamentos, as táticas envolvidas no tratamento da cefaleia pós-RAC fazem, né? Antes de falar do tratamento, nós vamos falar da sintomatologia. Já falamos da fisiopatogenia, vamos falar agora da sintomatologia. Bom, os sinais e sintomas que indicam que você, depois que recebeu uma RAC, aquela anestesia nas costas, que pode ser utilizada para cesariana, fraturas de membros inferiores, tratamento de próstata, né, que são as RTUs, o HoLEP, o Greenlight, né, a RTU nós temos a modalidade monopolar, bipolar, algumas cirurgias plásticas você pode fazer, o anestesiologista pode lançar a mão da RAC também, a analgesia de parto, onde muitas vezes se faz RAC-peri combinada, entre outros procedimentos anestésicos cirúrgicos. A RAC foi realizada, você teve alta e em casa você começa a apresentar uma dor de cabeça fronto-occipital que pode irradiar ao longo da coluna e que piora quando você levanta e alivia deitado. Essa dor de cabeça, ela pode ser acompanhada de manifestações ligadas aos pares cranianos. Imaginem vocês, pares cranianos são nervos lá dentro da cabeça. Se a aceleração da gravidade está tracionando pela falta do líquor, esses nervos também vão sofrer. Então você pode apresentar náuseas e vômitos, né? Você pode apresentar tinido, que é o ouvido apitando, pode apresentar diplopia e alterações visuais e parestesias, né? Além de manifestações autonômicas diversas, como palidez, sensação de desmaio, um desconforto difícil de explicar, né? Tudo isso pode acontecer durante essa constelação clínica que é a sintomatologia da cefaleia pós-RAC. Geralmente, o pico de incidência, né, do início dos sintomas, ele ocorre 36 horas após a punção, após a RAC anestesia. E ele pode se manter por dias, semanas ou meses. É isso mesmo. Ao contrário do que se comenta, né, a cefaleia pós-RAC, ela necessariamente não vai terminar em uma semana, não. Ela pode perdurar por meses, em casos de hipotensões licóricas mais graves. E pode levar, em casos extremos, até mesmo fístula licórica, principalmente se o buraco foi muito grande. Aí, no caso, pela perfuração inadvertida da dura mater com uma agulha de peridural. Uai, professor Larroca, eu não estou entendendo. Não é cefaleia pós-RAC? O que é a peridural, que é um outro tipo de anestesia que sequer perfura a dura mater, o anestesista faz uma quantidade até maior de anestésico antes da dura mater, tem a ver com a cefaleia. O anestesiologista pode ter perfurado a dura mater e sequer ter percebido. Ele pode ter feito um buraquinho ali com a lâmina da agulha e o paciente vai manifestar a cefaleia depois. Ou ele percebeu e está aguardando se você vai ou não ter cefaleia, tá? Então, sim, pode ter sido ligado a uma peridural, tá bom? É o que a gente chama de perfuração inadvertida da dura mater. Pois é. E isso daí, o pico de incidência, às vezes, quando ocorre com a perfuração inadvertida, acontece até um pouco antes das clássicas 36 horas após a anestesia realizada. Bom, na maior parte das vezes, na maioria esmagadora das vezes, se a cefaleia foi causada por uma agulha de RAC anestesia, passa-se aí alguns dias e, independente do tipo de tratamento instituído, analgésicos, anti-inflamatórios, cafeína, o paciente ele vai recuperar totalmente em torno de 3 dias a uma semana. Em outros casos, a cefaleia permanece incapacitante, né, tornando o paciente inapto para as atividades do dia a dia e muitas vezes a gestante, por exemplo, agora puérpera, não consegue nem amamentar a sua criança, tamanha é a intensidade da dor. Nesses casos, o médico anestesiologista tem que ser acionado e o tratamento instituído de maneira rigorosa. E nós vamos atuar nas duas partes da fisiopatogenia. Hipotensão licórica, fazendo com que o organismo produza mais líquido, através de uma boa hidratação e cafeína. A cafeína ela pode ser dada
para os pacientes em torno de 200 a 300 miligramas por dia, associado geralmente a analgésicos ou anti-inflamatórios. Nós temos várias marcas de medicamento, várias apresentações comerciais, né, com cafeína. O importante é saber que durante um dia inteiro tem que dar de 200 a 300 miligramas. Lembrando também que uma dose de café tem de 30 a 50 miligramas. Então, se o paciente gosta de tomar o seu cafezinho, isso tem que ser colocado na equação, tem que ser adicionado aí para dar 200 a 300 miligramas. Essa cafeína irá fazer com que o organismo produza o líquor mais rápido, mitigando a intensidade da dor, já que vai diminuir aí a hipotensão licórica e a atração da gravidade, quando o paciente levanta. Além disso, nós atuamos também na vasodilatação cerebral. De que forma? Através de medicamentos como o sumatriptano, o Sumax, ele mesmo, de 50 a 100 miligramas dia. Ele vai levar a uma vasoconstricção cerebral, diminuindo intensamente a dor. Existe uma outra técnica também que pode ser utilizada, que é o bloqueio do gânglio esfenopalatino. O gânglio esfenopalatino, ele fica lá dentro do nariz, próximo ao corneto. O que a gente faz? A gente bloqueia esse gânglio, que é um gânglio parasimpático. Como ele é parasimpático, quando ele é bloqueado, ele faz vasoconstricção cerebral. Então, é como se fosse um mecanismo parecido com o do Sumax. Geralmente, a gente lança a mão ou da lidocaína a 1% ou da ropivacaína a 0,2%, em torno de 5 ml em cada narina, pela forma auto-aplicável. A gente ensina o paciente como aplicar. Geralmente, a gente orienta o paciente a deitar de barriga para cima, o famoso decúbito dorsal, colocar a cabeça para trás, que é uma hiperextensão, e com uma seringuinha, obviamente sem agulha, você vai usar a agulha apenas para aspirar o anestésico, injetar 5 ml em cada narina e permanecer deitado de barriga para cima por 3 a 5 minutos. O anestésico vai embeber o gânglio esfenopalatino, que é predominantemente parasimpático, levando à vasoconstricção cerebral. Além disso, ele tem ramos sensitivos para a cabeça e pescoço, que também vão levar a uma analgesia e um alívio imediato da dor. O bloqueio do gânglio esfenopalatino ele pode ser feito também através de SUAB. Você pode molhar o SUAB nesses anestésicos citados e introduzir como se fosse um teste da COVID. Eu não recomendo, porque ele foi associado a algumas lesões da dura mater, tá? E é muito incômodo. Sem contar que não pode ser reproduzido em casa, como a forma autoaplicável, onde você prepara um soro, uma ropivacaína, por exemplo, 100 ml, etiqueta e ensina o paciente a aplicar em casa. Geralmente, eu passo 5 ml em cada narina, de 8 em 8 horas. O resultado é fantástico e, inclusive, em perfurações inadvertidas de dura mater, com agulha de peridural, a gente evita o tratamento definitivo e mais invasivo e também arriscado, que é o blood patch. Bom, antes de falar do blood patch, vamos falar de outros tratamentos para cefaleia pós-RAC. Analgésicos podem ser usados e anti-inflamatórios devem ser usados. Os opiáceos devem ser evitados, tá? Não se usa opioide para cefaleia pós-RAC. Podemos lançar mão também da hidrocortisona, que é muito importante, e os pacientes respondem também muito bem a este fármaco. Bom, entrando agora no tratamento definitivo, naqueles casos que os dias vão passando e o paciente continua com cefaleia incapacitante. É o blood patch, também conhecido como tampão sanguíneo epidural. Trata-se da injeção no espaço epidural de cerca de 15 a 20 ml de sangue venoso ou arterial colhido em condições de antisepsia. Então, tem que fazer a limpeza da pele com clorexidina alcoólica, colocar o campo e colher com paramentado. E imediatamente, um outro colega que já chegou no espaço peridural com agulha, ele vai receber do outro colega anestesiologista essa seringa de 15 a 20 ml de sangue e injetar. Esse sangue ele vai coagular no interior do espaço peridural, literalmente tampando o buraquinho, vedando o buraco e normalizando imediatamente a pressão licórica. O alívio é imediato e tem uma incidência superior a 97,5%, desde que feito alguns dias depois da perfuração. É por isso que eu comentei com vocês lá atrás que muitas vezes o anestesiologista está aguardando, mesmo quando ele sabe que perfurou com agulha de peridural e que a chance vai ser enorme do aparecimento dessa cefaleia, ele espera uns dias para fazer o blood patch. Porque o blood patch feito na hora, chamado de blood patch profilático, ele está ligado a uma falha. A incidência de falhas é muito maior, a efetividade é muito menor, porque não deu tempo de gerar um mecanismo inflamatório ali ainda, que é quem vai grudar o sangue na dura mater. Bom,
Quem são os pacientes mais sujeitos a terem cefaleia pós-RAC? Você que está me escutando deve estar preocupado. Meu Deus, será que eu vou ter cefaleia? Eu tenho uma anestesia, eu tenho uma cirurgia agendada, eu vou ganhar neném, eu vou tomar anestesia. Será que eu corro um risco grande? Vamos lá. As populações de maior risco para desenvolver cefaleia pós-RAC são, disparadamente na frente, população obstétrica. Então, as jovens mulheres aí escaladas para a raquianestesia durante uma cesariana representam a liderança na incidência aí, população mais sujeita a ter cefaleia pós-RAC. Justamente por conta disso, a gente recomenda para essa população o uso de agulhas que não cortam as fibras da dura mater e apenas divulsionam. É a agulha Whittle, também conhecido como ponta de lápis, número 27. A incidência da mesma, quando comparada com a agulha de Quink, número 27, chega a ser 10, 20 vezes menor. É isso mesmo. Alguns trabalhos beiram 0% de incidência com essas agulhas, contra 1 a 3% observada com a agulha de Quink, número 27. Então vale muito a pena criar esse hábito, quem faz muita obstetrícia, de lançar mão do introdutor com agulha ponta de lápis a seguir. Outro hábito importante também é o anestesiologista dar aquele totozinho para não ter que ficar repetindo a punção, né, ter certeza que está lá dentro. E procurar evitar de fazer punções sem antes posicionar bem a paciente. Tá? Pacientes que têm história de cefaleia, história de enxaqueca, ou já tiveram cefaleia pós-RAC em outras situações, também representam um grupo de risco considerável. Complicações, pessoal. As complicações da cefaleia pós-RAC, elas são ligadas principalmente ao tratamento da mesma, que é o blood patch. O blood patch, quando ele é executado, né, depois de uns dias, ele não é livre de complicações, algumas delas graves. Vamos começar das complicações mais simples. Uma nova perfuração, pode acontecer, já que vai ser feita uma peridural. Febre, infecção, também pode ocorrer. Né? Dor lombar e, finalmente, a complicação mais temida de todas, que é a aracnoidite adesiva. A aracnoidite adesiva é um processo inflamatório que vai levar a uma fibrose e que pode causar síndrome da cauda equina e levar a sequelas permanentes. Ela é rara, mas pode acontecer. Por isso mesmo que a gente recomenda que o grau de invasibilidade no tratamento da cefaleia pós-RAC seja progressivo. Né? Então a gente tem que começar conversando, examinando, né, o paciente, tratando com cafeína, anti-inflamatórios, né? Aí pula para um Sumax, associado a um bloqueio do gânglio seno-palatino. Eu gosto de insistir bastante no Sumax com seno-palatino e anti-inflamatório, para dar tempo do organismo recuperar, né, da pressão licórica recuperar. E eu, pessoalmente, só faço o blood patch quando os pacientes permanecem com incapacidade depois aí de uma semana, 10 dias. A gente tem que lembrar também que não pode abusar da sorte pela questão jurídica, tá? A dor, não só ligada à cirurgia, como também perpetrada por complicações ligadas à anestesia, é alvo de judicialização. Fundamental a humanização. Eu sempre deixo o meu WhatsApp com o paciente, dou toda a atenção, dou toda a liberdade para que o mesmo me ligue a hora que quiser. Isso é importantíssimo. A cefaleia pós-RAC gera muita insegurança, porque existem estigmas ligados à raquianestesia, né? E então é fundamental que todo esse conjunto de humanização também seja levado em consideração. Né? Então, não basta só prescrever um analgésico, não basta só explicar a fisiopatogenia para o paciente, é importante saber ouvir, estar presente e tranquilizar, mostrando que é um processo que vai resolver, porque de fato a cefaleia pós-RAC ela é uma complicação benigna e autolimitada, apesar da constelação de sinais e sintomas e da duração da sua manifestação ser altamente variável. Então, no cafezinho com La Rocca de hoje, o que nós tínhamos para falar com vocês era sobre essa importante entidade clínica, a cefaleia pós-RAC. Se você gostou, curta, dê um like. Se não gostou, dê o seu dislike também. O importante é você participar, tá joia? Se inscreva, não custa nada, você ajuda demais o canal Fenta News. Compartilhe, isso ajuda muito o nosso trabalho também. Você, médico anestesiologista, tem interesse em nos acompanhar na mentoria MyFenta?
me chame. O nosso WhatsApp é 32 99932 1841. Me dá um alô lá no WhatsApp que eu te mostro os caminhos para a mentoria Maifenta. A mentoria Maifenta ela é online e também presencial. O nosso trabalho ele é híbrido, é uma educação continuada híbrida. Você escolhe lá o que você quer. Se é só online, você vai ficar dentro de um grupo de WhatsApp, que é totalmente bloqueado, serve só para a gente oferecer os 3 serviços que acontecem lá dentro, que são as anestesias do dia a dia, fantásticas edições de vídeos, o Fenta Revision, que são perguntas de múltipla escolha, que vão desde R1 até o pós-TSA, e finalmente nós temos lá também as mentorias editadas. O que é isso? No privado, sim, você tem acesso ao meu WhatsApp privado como mentorando, como mentoranda. A gente conversa de 7 da manhã às 11 da noite, todos os dias, sobre as suas anestesias. São assessorias diárias. As mais interessantes, a gente edita e coloca lá. É o 3º serviço no grupo, totalizando 4. Mentorias editadas dos colegas, anestesias do dia a dia, Fenta Revision e no privado a mentoria online de 7 da manhã às 11 da noite. E, para aqueles que têm interesse, nós temos aqui no Centro Médico Monte Sinai atividades presenciais, com treinamento de POCUS, POCUS Vexus, cardiovascular, POCUS nervos e plexos, plataforma hemodinâmica, né, que é o Hemosphere, entre outras. Tá legal? Então é isso aí. Um grande abraço.